Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu conheci o canal através das meninas do escritório onde eu trabalho. E confesso que no começo eu não tinha muita paciência porque eu sou um cara agitado e o jeito da Ingrid contar me dava agonia. Mas depois de um tempo a minha paciência foi sendo trabalhada e hoje eu confesso que sou seu fã. Tenho aprendido bastante com as histórias de superação e isso mudou a minha forma de encarar a vida. E eu tento todos os dias ser uma pessoa melhor, um pai melhor, melhor marido, melhor filho, melhor amigo e até mesmo um melhor colega de trabalho. Como todos estão sujeitos a erros, eu cometi muitos no começo do meu namoro e até mesmo depois de 7 anos de casados. Eu continuo fazendo besteiras, saindo com mulheres, me envolvendo em confusões por causa delas. E teve uma que mexeu muito comigo. E eu até cheguei a pensar em sair de casa por causa dela, mas fui aconselhado a não enfiar os pés pelas mãos e deixar rolar. E eu deixei rolar aquele romance que logo foi para as cucuias, porque eu enjoei e me envolvi com outra. Quem me aconselhou foi o meu amigo, o Tavares, um cara que já tinha se casado mais de 5 vezes e ainda não estava feliz com a mulher atual e continuava se envolvendo com outra pessoa. E ele me pedia para nunca trocar o certo pelo duvidoso, porque mesmo você não gostando da esposa, não sentindo mais aquele fogo, pelo menos ela cuidava da gente como uma mãe cuida do filho. Esse era o pensamento dele e de muitos, mas não era o meu, porque eu jamais deixei a minha esposa cuidar de mim como um filho. Eu sempre ajudei em tudo, sempre cuidei das crianças e a gente divide até hoje muito bem todas as tarefas. O problema era que eu não conseguia me contentar apenas com uma. Tinha que estar sempre procurando por alguém. E todas as mulheres que olhavam para mim, eu achava que já estava me paquerando. E chegava junto, trocava uma ideia e se rolava bem. Mas se não rolava, ficava apenas numa amizade legal. E a Thelma desconfiou de mim apenas uma vez, quando ainda namorávamos. E eu bati o pé e dizia que ela ficava criando coisas. E um dia ela me pegou com outra no carro. E essa mulher ficou nervosa, pegou um bloco de cimento e jogou no vidro do meu carro, me dando um prejuízo enorme, sem contar que ela botou a garota que estava comigo para correr. E me deu um chute tão forte naquele lugar que eu caí no chão chorando. Mas mesmo assim, eu a perdoei. E ela me perdoou porque eu corri uns 2 meses atrás dela, prometendo fidelidade e garantindo que ela não iria se arrepender. E a Thelma me deu mais uma oportunidade e por algum tempo eu fiquei quietinho na minha. Mas logo o meu lobo interior voltou a uivar e eu quebrei a promessa de fidelidade. Levei essa vida dupla por alguns anos. Eu nunca dei sinais, sempre fui um marido presente marcante. Quando ela me queria, eu estava ali para satisfazê-la. Viajávamos, passeávamos, a nossa família era quase perfeita. Só que um dos meus casos veio à tona. Não é que a mulher com quem eu estava saindo
ligou para minha casa e falou um monte para minha esposa. E a casa caiu para o meu lado. E pior que a minha família ficou contra mim. A minha mãe, as minhas irmãs. E eu não tive o apoio de nenhuma delas. E mamãe até disse que não ia me abrigar por causa do adultério. E a minha esposa? A minha esposa dessa vez não me perdoou. Jogou as minhas roupas na rua, mudou todas as chaves de casa e falou que de mim só queria a pensão das crianças. E foi um período difícil. Eu não tive ninguém para me dar apoio e dizer que tudo ia ficar bem. E com isso eu descobri que precisava mudar. E eu precisei mudar para reconquistar as pessoas que eu amo. Bom, a Thelma e eu ficamos 1 ano separados. E ela estava decidida a não me dar mais nenhuma chance e tal. Mas aos poucos eu fui realmente mostrando que eu estava diferente, que eu queria muito a minha família de volta. E por sorte, ela me perdoou e garantiu que se eu aprontasse qualquer coisa que fosse, ela nunca mais iria me perdoar. E como eu amo a minha esposa, eu então honrei a minha palavra. Mesmo quando a tentação vinha vestida de Juliana. A Juliana é uma moça que eu tinha o sonho de sair com ela, mas não sei por qual razão ela nunca me deu confiança. E depois que eu prometi fidelidade eterna à minha esposa, ela começou a jogar charme, ser simpática. E uma vez me pediu carona até a estação do metrô. E ela foi o tempo todo alisando as pernas, falando sobre corpo bonito, malhado, sarado. E teve a ousadia de perguntar para mim o que eu achava do corpo dela. E eu respondi que o único corpo que eu poderia e deveria admirar era o da minha esposa. Caso contrário, nenhum outro corpo eu sabia avaliar. Olha, viu? A Juliana foi uma grande investida da tentação, mas eu venci. Hoje eu só tenho olhos para minha esposa. Ela é a minha luz, a minha direção. Uma mulher maravilhosa que, se eu pudesse voltar ao passado, eu nunca teria cometido as besteiras que cometi. E há quem diz que tudo que é passado fica no passado. Para mim, essa frase não colou, porque há poucos meses eu fui informado que sou o pai de um garoto de 3 anos. E a mulher com quem eu tive um caso me garantiu que vai me colocar na justiça e que eu me prepare porque a cobra vai fumar. Sinceramente, eu estou num beco sem saída porque se a minha esposa descobrir que eu tenho um filho fora do casamento, é bem provável que ela não queira mais ficar comigo. E eu não quero ficar longe da minha esposa porque hoje eu sou um homem que valoriza a família. Não sei o que você faria nessa situação. Por isso eu estou aberto a ser aconselhado. Me respondam. E se fosse com você, o que você faria?